que o cálcio é um dos nutrientes mais importantes para a gente aprender a lidar na alimentação vegetariana e por um motivo simples. Poucas pessoas sabem fazer a avaliação metabólica do cálcio. Você pegar os exames bioquímicos, exige a dosagem de exame urinário de 24 horas. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe fazer do ponto de vista da avaliação nutricional. Porque geralmente a avaliação endocrinológica, para avaliar o metabolismo do cálcio, faz o rastreamento de doenças ligadas ao cálcio. Então, nutricionalmente não é tão comum de fazer esse mapeamento. E outro ponto importante, né, além de a gente ficar cegas, geralmente nessa avaliação bioquímica, por falta de conhecimento, corrigir a B12 é fácil, mas corrigir o cálcio é bem chato. Ele demanda aí um trabalho um pouco maior, porque a gente tem fontes de cálcio suficientes na alimentação vegetariana, só que dependendo de como a gente estrutura essa dieta, a gente vai ter que se esforçar um pouco mais para somar essa quantidade. E a gente vai conversar sobre isso também nessa aula atual, tá? E eu vou deixar depois dessa aula uma explicação aí sobre o metabolismo do cálcio associado com a vitamina D, para ficar mais integrado aqui essa junção de elementos, tá? Então, vou compartilhar com você aqui minha tela. Então, vamos lá. Bom, quando a gente vai avaliar a literatura com relação aos estudos que mostraram quanto os vegetarianos comem, a gente tem dados interessantes. Então, aqui a gente tem cada linha um estudo diferente, né? A quantidade de onívoros, ovo-lacto-vegetarianos, desculpa, onívoros, ovo-lacto-vegetarianos veganos e a quantidade de cálcio que eles ingerem, tá? Isso aqui, na verdade, é um ponto, tá? Não um vírgula. Então, vamos só ter uma ideia geral, né? Que para um adulto, a recomendação de ingestão é em torno de 1.000 miligramas. Então, veja que numa dieta onívora, a gente tem a maior parte dos indivíduos chegando ou ultrapassando essa quantidade, e, claro, em um estudo ou outro, a gente tem uma quantidade mais baixa. Ovo-lacto-vegetarianos também tende a ter uma aproximação maior dos 1.000 miligramas, né? Você vê que esse estudo aqui é onde havia menor ingestão. E os veganos, veja como a tendência é ficar com uma ingestão mais baixa, né? Próximo de 500 a 600 miligramas, às vezes 700, às vezes 350. Então, existe uma questão prática, né? Que o leite, o queijo, são fontes de cálcio. E a gente, por mais que veja algumas pessoas falando que o leite rouba o cálcio, quando você olha, né, nos exames bioquímicos, em quem está usando muito laticínio, geralmente o cálcio está bom ou excessivo. Então, a gente vê que, de fato, ele fornece uma quantidade de cálcio que é mensurável e que realmente faz parte dessa soma que a pessoa precisa. Então, na hora que eu tiro as fontes lácteas, que é onde a maior parte das pessoas utiliza como fonte de cálcio, eu preciso dar uma fonte de cálcio que seja boa, né? E a gente tem várias formas de fazer isso. Isso não é um problema. Isso seria como se eu trabalhasse com alguém com intolerância à lactose, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a intolerância à lactose, a gente tem aqui, esse é um gráfico, né? Uma tabela que eu tirei do guia, a gente vê que a prevalência é bastante alta, né? Os estudos falam que a média aí é 70% da população mundial com algum grau de intolerância à lactose. Então, essa pessoa ela pode ter uma intolerância parcial, uma intolerância total, né? Então, para essas pessoas, usar os laticínios sem a remoção da lactose como fonte de cálcio fica mais complicado, fica mais difícil. Então, a gente acaba tendo que usar uma abordagem para esses indivíduos como a gente usa para um paciente vegano. Então, isso não deveria ser uma dificuldade, ou seja, atender um paciente vegano e ofertar as cargas de cálcio que ele precisa não seria para ser, não deveria ser uma dificuldade no contexto da nutrição, né? Porque a gente tem que fazer isso também numa pessoa que é intolerante à lactose e que a gente optou em não usar um produto sem lactose. Aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, porque assim, algumas pessoas falam assim, não, a pessoa é vegana, mas ó, eu vou tirar um leite sem lactose. A questão não é que você tirou de forma industrial, enzimaticamente, a lactose. A questão é que veio da vaca, então o vegano não vai comer, não vai usar por conta disso, né? Então não adianta tirar a lactose para o vegano, tem que usar um produto que venha do vegetal, tá? Então a gente vai ver como é que dá para fazer isso. Então, a gente precisa lembrar que atingir 1.000 miligramas de cálcio por dia é possível, mas exige um planejamento. E esse planejamento a gente vai conversar um pouco agora. Então, é comum as pessoas chegarem no consultório e falarem assim, não, 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 eu como couve todo dia e a couve, ela é uma fonte de cálcio. Mas a pergunta é, tá bom, mas quanto de couve você come para conseguir o cálcio que você precisa? Veja que 100 gramas de couve vai dar umas 3 folhas mais ou menos, tem 131 miligramas. Eu tenho que chegar em 1.000.
Então, não basta o alimento ser uma fonte, eu tenho que usar uma quantidade suficiente, o que, no contexto da nutrição, isso é um conceito muito básico, né? Mas as pessoas às vezes não têm essa ideia. Então, essa orientação é importante porque as pessoas geralmente acham que por estarem usando uma outra fonte de cálcio, elas ingerem o que precisam. E tem o fator da biodisponibilidade, que é algo que eu critico bastante aqui, eu vou explicar por quê. Mas o que a gente tem na literatura é o seguinte, olha, leite, iogurte, queijo, né, geralmente a biodisponibilidade é em torno de 32%. Quando eu vejo brócolis, a biodisponibilidade é 61%, o repolho chinês 54%, couve quase 50%, mostarda chinesa 40%, o tofu, né, é interessante porque é a mesma biodisponibilidade que a gente tem dos laticínios. A lentilha não fica muito para trás, né, 29%. Os feijões aqui, feijão azul 24%, batata doce 22%, feijão branco 22% praticamente, e o feijão mungo 15,7%. Dentro desse olhar, a gente tem que só tomar o cuidado de entender que a, a biodisponibilidade é maior em alguns produtos vegetais do que nos produtos de origem animal. Então, quando a gente fala assim, o leite é o alimento mais biodisponível, isso não é verdade. O leite não é o alimento mais biodisponível. A gente tem os pontos vegetais bem mais disponíveis do que o leite. A questão é que é mais fácil beber o cálcio do que comer o cálcio. Então, a questão é qual a quantidade em gramas que eu tenho para chegar numa carga de cálcio suficiente, né? Então, o que que a gente pensa aqui? Se eu puder usar, claro, os alimentos que têm uma biodisponibilidade melhor, é mais interessante, porque eu com um volume menor, talvez, é como se eu estivesse tendo ali uma carga maior, né? Então, a gente vai escolher sempre os alimentos de melhor biodisponibilidade, mas não basta isso. Eu tenho que ter uma carga somada de cálcio para chegar mais próximo do que eu preciso. E quando a gente pensa em biodisponibilidade, que essa é a minha crítica, nessas tabelas simples, isso depende não só do alimento, mas da nossa capacidade de absorção. E frente a isso, a gente não pode desconsiderar os níveis de vitamina D. Então, quanto que é a minha capacidade de absorver o cálcio do laticínio, por exemplo, se eu tenho uma vitamina D de 10 ou se eu estou com uma vitamina D de 80? Eu vou absorver quantidades diferentes. Então, essa biodisponibilidade do alimento isoladamente, ela é um fator passível de críticas. Então, para a gente ter uma ideia, tem pessoas que fazem tratamentos com doses maciças de vitamina D para doenças autoimunes. E nessas condições, o que a gente tem que fazer para que elas possam fazer esse protocolo é tirar fontes de cálcio, porque a intoxicação por vitamina D se faz pelo cálcio, não por ela. Então, quanto mais vitamina D eu tenho, mais eu consigo absorver cálcio. Então, se eu tenho alguém com uma quantidade de vitamina D alta, essa pessoa tem mais facilidade em absorver cálcio. Então, às vezes, essa pessoa, mesmo não ingerindo os 1.000 miligramas, ela fica bem com relação ao cálcio que está sendo absorvido. Então, isso depende da nossa avaliação bioquímica, metabólica, né, que é uma aula diferente, que não cabe agora, porque é um metabolismo um pouco mais complexo de fazer essa avaliação. Então, de forma geral, aqui, o que eu sempre sugiro é que a gente mantenha a vitamina D num nível de suficiência mais próximo do máximo do que é aceito. Pelo menos 50 no exame de sangue, talvez 60. Posso ter mais alto? Posso, desde que eu saiba avaliar o metabolismo do cálcio, tá? Porque se eu deixo esse indivíduo com uma quantidade melhor de vitamina D, eu garanto uma melhor absorção de cálcio também. Então, isso é um fator coadjuvante para a manutenção desse cálcio. Vamos falar um pouquinho das fontes aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu separei de cada grupo alimentar as fontes mais concentradas, porque o que eu acho interessante aqui, quando você vai montar um cardápio para alguém, é que você possa, dentro dos cereais, encontrar os que têm mais cálcio, dentro das leguminosas, encontrar os que têm mais cálcio, da mesma forma das verduras, dos legumes. Então, a gente busca em todos os grupos alimentares os alimentos com mais cálcio para poder somar e chegar mais próximo do que a gente precisa. Então, veja só, das folhas, aqui é o teor de cálcio que tem na rúcula, couve, agrião, salsa e o caruru. O caruru, ele é riquíssimo em cálcio, né? E ele é um elemento que é uma planta, é uma punk, né? É um produto alimentar, é uma produto alimentar não convencional, né? E ele tem um crescimento mais espontâneo, né? No Brasil, a gente tem vários lugares que ele cresce e ele é gostoso, você faz refogado, fica bem legal. O sabor dele é bem agradável. E é bem concentrado, mas não é algo que a gente compra em supermercado. Então, só para lembrar que ele é um produto interessante. Se você souber reconhecer a planta, né, e tiver no jardim de casa,
é interessante para consumo. Mas veja só, a gente vai conseguir, né, 100 gramas dessas folhas, que é o que está mostrando aqui em termos de quantidade de cálcio, em 100 gramas do produto, vai ser o equivalente a um prato de folhas cruas, é um prato de servir cheio, né? Então veja que um prato cheio no almoço vai te dar essa quantidade mais ou menos aqui de cálcio, dependendo das folhas que você for colocar, né? Então, para chegar em 1.000, precisa de volume. Então, se eu fizer um suco verde pela manhã, né, fizer um pratão desse no almoço, outro pratão no jantar, é uma possibilidade de eu incrementar mais. Mas veja que para chegar em 1.000 precisa de bastante coisa. Então, uma forma também de ajudar aqui é o alimento refogado. Quando eu pego esse prato de folhas, eu refogo com uma couve, por exemplo, ele vai reduzir bastante de tamanho. E nesse valor volumétrico reduzido, eu consigo ter mais facilidade na ingestão. Então, são possibilidades para ajudar nessa soma. 100 gramas de brócolis, 86 miligramas de cálcio. Lembrando que ele tem uma boa biodisponibilidade, né? Então, é como se ele tivesse aqui o dobro de cálcio, 160 mais ou menos, por conta da biodisponibilidade, né? Só que as DRIs não falam com relação, não mudam essa meta de 1.000 miligramas de acordo com a biodisponibilidade. Então, não dá para a gente fazer essa associação direta, né? E tomar como uma verdade em termos de manutenção do cálcio. O quiabo, 100 gramas, tem 112 miligramas. O gergelim, ele é bem rico, né? 100 gramas são 825 miligramas de cálcio e o tahine são 960. A questão é que ele é bem calórico, então nessa quantidade que a gente vai ter, isso equivale a mais ou menos 600 calorias. Então, essa quantidade de 100 gramas de gergelim dá mais ou menos 6 colheres de sopa cheias, né? Mas é um produto que pode agregar bastante, e geralmente uma colher de sopa de tahine tem mais ou menos 100, 115 miligramas de cálcio. A chia, em 100 gramas, tem 631, né? Então, geralmente uma colher e meia, duas de sopa, vai dar 100 miligramas de cálcio. Amêndoa, 100 gramas tem 237 e a linhaça 211. Então é interessante porque quando eu penso em ômega 3, né, geralmente a gente pensa na chia ou na linhaça, mas veja que se eu usar chia, além do ômega 3, eu também tenho um teor mais alto de cálcio. Então acaba sendo uma vantagem optar pela chia para ômega 3, porque de quebra eu ganho um pouco mais de cálcio. Uma opção boa. E aqui eu faço também um parênteses, porque muitas pessoas querem fazer uma bebida vegetal, caseira. Então, veja, se você pegar a amêndoa para fazer um leite vegetal, geralmente se usa 100 gramas do grão para 1 litro de água. Você vai ter 237 miligramas de cálcio por 1 litro. Enquanto no leite de vácuo, nas bebidas vegetais fortificadas, você vai ter 240 miligramas de cálcio por copo, né? Então, é muito diluído quando você usa no leite essa quantidade aí é, normalmente utilizada de oleaginosa para fazer o produto. A proteína texturizada de soja tem 244 miligramas de cálcio. Um parêntese sobre ela, tá? Muitas pessoas têm um receio que ela é um produto altamente processado e ela não é altamente processada. Ela passa por duas etapas de fabricação. Na primeira etapa é o desengorduramento dela. Então, nessa etapa entra um processo químico, um hexano, que é um gás que passa e retira o óleo. E não fica absolutamente nada desse gás no produto. A partir disso, você vai ter essa massa desengordurada, vai passar por um processo de extrusão. Então, vai passar por um tubo com alta temperatura, ela vai sendo empurrada, né? Então, essa alta temperatura já deixa ela pronta para consumo em termos de cocção. E quando ela sai, como se fosse uma pipoca, ela aumenta de tamanho e forma essa textura que a gente conhece quando compra o produto. Então, você vai poder ter ela granulada mais fina, mais grossa, né? Mas ela envolve esses dois processos só. Quando você olha para as tabelas nutricionais, é um produto riquíssimo em fibra, em ferro, em cálcio, né? A gente vai ter em parte proteica, obviamente. Então, é um produto que pode ser usado, né, na alimentação. Quem não gosta de soja não precisa usar, mas só lembrando que é um produto que tem essa quantidade boa, né, de cálcio aí por 100 gramas do produto. O tofu, 81 miligramas. E aí você vai ver algumas tabelas dizendo que ele tem 300 e pouco, 200 e pouco. Isso são tabelas americanas, onde esse tofu é coagulado com sulfato de cálcio. No Brasil, geralmente ele é coagulado com sulfato de magnésio. Então, para quem nunca fez, né, o leite de soja em casa, né, o tofu em casa, o processo de confecção do tofu, você tem, você deixa os grãos de molho, né, na água, depois você bate no liquidificador, passa no voal, né? Então você bate no liquidificador com água, então você faz um leite de soja passado no voal, então não fica nada de fibra ali. Sobra até uma quantidade grande da massa, que o pessoal chama de okara. E aí você vai ferver esse leite, e quando ele
ele ferver, você desliga. Quando tiver com 80 graus, você coloca um coagulante. Então, de forma caseira, se coloca o limão, mas no meio industrial, geralmente é o sulfato de magnésio. Quando você faz isso, ele começa a talhar. Então, você tem um recipiente todo furadinho, com voal ali em cima, e você vai tirando com a concha, jogando em cima, e aí a água vai escorrendo e fica a massa. Daí você fecha, põe um peso em cima e você vai ter o tofu. Então, é assim que ele é feito. Ele é um produto que e não é fermentado, né? Ele é um produto que vem por meio desse processo de coagulação. Então, o tofu que a gente encontra com sulfato de magnésio, ele vai ter 81 miligramas de cálcio, não os 200 e pouco, 300 e pouco, como alguns produtos americanos contêm. Então, só cuidado com essas tabelas por conta disso. E extrato de soja solúvel, né? Vai ter uma quantidade aqui de 359. Feijão carioca, 125, 123. E o feijão branco tem 240, tá? É uma boa opção também para ir somando cálcio na alimentação. O amaranto, né? Tem uma quantidade boa, 159. O figo seco, 162, tudo em 100 gramas do produto, e a ameixa seca, 72. Então veja que interessante, quando a gente vai somando esses produtos ao longo do dia, a gente também vai colocando mais cálcio. Então não vou depender só da folha, né, ou só do gergelim ou da chia. Eu vou colocando outras fontes para ir somando também. Isso vai fazer um volume no nosso cálculo nutricional. Então, só lembrando, né, que a gente tem as bebidas vegetais fortificadas que ajudam muito, que são os leites vegetais, porque em um copo desses produtos, no Brasil, pelo menos, a gente encontra de 240 miligramas de cálcio até 400 miligramas de cálcio, dependendo do produto. Então, você imagina que eu preciso atingir 1.000 miligramas por dia. Uma pessoa que tomou 2 copos de 240 tem praticamente a metade do que ela precisa, né, na bebida. Então, fica mais fácil com os demais alimentos ela chegar nos 1.000. Então, eu sou bem a favor, né, dessa prática de adição de cálcio na bebida vegetal, no leite vegetal, porque ajuda muito a atingir essa meta de 1.000 miligramas por dia e faz diferença, né? Como eu falei no começo, é mais fácil beber o cálcio do que comer o cálcio. Bom, e aí vem uma questão, como é que eu faço? Eu posso suplementar, então, esse cálcio, né? Então, a suplementação de cálcio, ele é algo que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque o cálcio, assim como outros suplementos, a gente vai suplementar quando é necessário. Então, se eu tiver a possibilidade de avaliar bioquimicamente, se eu souber fazer essa leitura integrada, eu vou fazer a prescrição de suplementação se for necessário, de acordo com os exames. Mas, como eu mencionei, é um treinamento um pouco mais complexo, né? Para fazer essa avaliação. Então, se eu não sei fazer essa avaliação, o que que a gente faz? A gente pode somar na dieta tudo que a pessoa come para ver se ela chega em 1.000 miligramas. Vamos dizer que essa pessoa se esforçando chegou em 700 miligramas, 750. Então, a gente pode suplementar 250 para chegar em 1.000. Então, isso é uma forma de você organizar, né, na sua prescrição nutricional o ajuste do cálcio. Então, é bem importante que ele seja realmente feito, tá? Porque a gente vai ver que muitas e muitas pessoas ficam com níveis insuficientes de cálcio. A grande maior parte dos veganos, quando eu avalio os exames bioquímicos, eles têm uma ingestão que está abaixo do que seria o ideal, né? Em onívoros a gente encontra bastante também, né? Porque às vezes a pessoa come laticínios, mas come pouco, não usa muito leite. Então, não é porque a pessoa é onívora que ela vai estar com um nível bom, mas as fontes de cálcio de origem láctea, elas trazem uma concentração maior. Então, suplementação de cálcio, suplementar se necessário, né? Então, use o cálculo nutricional, que é uma forma mais simples de você poder fazer esse ajuste. E aí, uma coisa que é muito colocada, né, é a questão da massa óssea, né? Então, a parte da massa óssea, ela vai ter uma dificuldade maior aqui para a gente no entendimento pelo seguinte: a gente, quando faz essa avaliação, a gente vai ver a massa óssea pela densitometria óssea. E na densitometria, a gente vai ter uma fotografia do osso, né? Então, ela representa um conjunto de fatores que mantém esse osso adequado, né? Então, nessa condição, né, de olhar essa massa óssea, eu tenho que entender que a gente tem uma série de elementos que compõem a massa óssea. Então, dentre esses elementos, a gente vai ter a questão genética, que ela é bem importante, né? A gente vai lembrar que o pico de massa óssea, mais de 90, 95% desse pico de massa óssea, ele é feito no final da adolescência. Então, se a pessoa ela não teve uma atividade física adequada,
não teve uma gestão de cálcio adequada, ela pode não atingir esse pico de massa óssea que é geneticamente determinado. E depois, ao longo da vida, eu tenho uma série de efeitos sobre o esqueleto, e um deles é a tração que se faz sobre os ossos. E esse é um ponto muito, muito importante quando a gente avalia a questão da massa óssea de vegetarianos, que é um ponto que eu quero comentar com você. Então, veja que o osso, ele responde muito à tração. Então, quando eu faço uma atividade física resistida, essa tração sobre o esqueleto, ela faz com que haja mais ossificação no esqueleto. E da mesma forma, quando eu tenho um excesso de peso, o excesso de peso é ruim para todas as doenças crônicas que a gente conhece, mas para a massa óssea, eu tenho um efeito protetor, porque é como se eu estivesse fazendo uma atividade de musculação o tempo inteiro. Eu tenho que carregar mais peso, e eu tenho que arrumar na minha estrutura óssea para conseguir suportar essa quantidade maior de peso. Então, isso faz com que eu tenha uma quantidade maior de, de osso, né, de cálcio depositado no esqueleto. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto que a gente tem é que depois da menopausa, pela baixa, né, então, na menopausa pela baixa hormonal, o osso ele sofre. A nossa estrutura óssea depende muito de hormônio, tanto de testosterona para os homens quanto de estrogênio para as mulheres. Então, quando a gente tem a redução de estrogênio que acontece na menopausa, a gente vê claramente essa redução de massa óssea que acontece. Tá? Então, esse fator é um fator importante. Então, se a gente já entra na menopausa com uma baixa massa óssea, a gente vai perder mais ainda. E nossa preocupação mais para frente é o risco de fraturas, né? Então, esse é um ponto de muita atenção também. E no caso do homem, mais comum, né, em termos hormonais, a baixa de testosterona, que traz também uma perda expressiva de massa óssea. Então, veja que interessante. A gente tem vários estudos mostrando as questões de massa óssea comparativamente em vegetarianos, veganos e onívoros. E eu deixei esses estudos aí no guia, né, para que você possa ler e ver o que é cada um deles. Mas o mais importante agora é você saber o seguinte: nenhuma comparação entre veganos e onívoros, ela é bem feita se eu não equalizar o índice de massa corporal, se eu não equalizar o peso. Por quê? De forma geral, na literatura, os vegetarianos veganos, eles têm um peso mais baixo do que os onívoros. Muitas vezes os onívoros estão com sobrepeso, o vegetariano está na eutrofia, ou eu tenho um onívoro que está na eutrofia mais para o sobrepeso e o vegano na eutrofia mais para o baixo peso. Então, eu tenho diferença de composição corporal. Eu não posso comparar massa óssea em quem tem diferença de composição corporal, porque um está carregando peso grande parte da vida tracionando o osso e o outro está ali com menos peso, deixando o osso com menos sobrecarga. Então, esse é um ponto básico da interpretação de qualquer exame de metabolismo de cálcio, de massa óssea em vegetarianos. Então, a gente tem vários estudos mostrando uma massa óssea mais baixa nos vegetarianos, só que tem estudos mostrando que quando você compara o IMC, deixar IMC com IMC comparado, que não tem diferença. Então, não é uma comparação honesta pegar indivíduos só pela dieta que se faz, sem avaliar o peso corporal desses indivíduos, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, se a gente tem um peso mais baixo, a nossa compensação para a massa óssea é a atividade física, é o trabalho muscular resistido. As mulheres que passam 9 horas sentadas têm muito menos massa óssea no fêmur do que as que passam 6 horas sentadas. Porque o fato de ficar de pé é tração para o esqueleto. E hoje, no nosso sistema de vida moderno, a gente tem muito tempo sentado no computador, e isso é um ponto que precisa ser compensado com atividade física. Então, quem é mais magrinho, para compensar essa, essa menor tração muscular sobre o esqueleto, precisa otimizar a atividade física. Isso é muito importante. Tá? Esse é um dos pontos. Então, veganos que são mais magrinhos, atividade física resistida, como a musculação, por exemplo, né? A caminhada ajuda bastante na parte de fêmur e quadril, mas quando eu penso em efeito sistêmico maior, mais integrado, é a atividade de musculação que dá mais esse efeito. Né? Os estudos mostram que a natação não dá efeito positivo para a massa óssea, quem dá efeito é mais a musculação e a corrida, a caminhada da parte de estrutura mais baixa do corpo. Né? Então, são pontos aí de atenção. E um outro ponto é ajustar a carga de cálcio para um vegano. Não tem motivo nenhum para um vegano ter menos massa óssea se ele tem uma atividade física adequada e tem uma ingestão de cálcio suficiente. Isso é bem tranquilo da gente fazer, tá? Então, sem terrorismos, né? Eu coloco isso porque a literatura ela é bastante
né, clara nesses aspectos, mas as pessoas às vezes fazem recortes de um estudo, né, ou de um estudo que não foi feito as equiparações adequadas em termos desses elementos que têm que ser comparados, e aí sai por aí falando, né, que o vegetariano vai ter perda de massa óssea. Não, a gente vai ajustar o cálcio dietético desse indivíduo, e é para isso que a gente faz os cursos, né, para a gente aprender como fazer isso, e é importante colocar essa pessoa em atividade física. Quando a gente pensa nessa parte óssea, eu quero compartilhar com você mais uma ideia, mais um conceito aqui, né? Que primeiro, que a massa óssea, então, ela não é critério para a gente fazer a suplementação de cálcio, tá? Eu tenho que ver se a pessoa tem falta ou não na sua ingestão. Eu posso ter alguém com baixa massa óssea, mostrada na densometria, e quando você olha o metabolismo do cálcio, está excelente. Ela come cálcio o suficiente. Então, isso quer dizer que não é a falta de cálcio o fator que está determinando essa baixa massa óssea. Então, esse é um ponto importante para considerar. Eu faço a suplementação quando a pessoa não ingere o que precisa, né? E eu vejo nos exames, ou eu estou somando na dieta, eu estou vendo que não está atingindo. Bom, mas nesse contexto, muitas pessoas falam da vitamina K, falam do magnésio. Então, eu fiz um esqueminha para mostrar como é que esses elementos, eles atuam na estrutura óssea. Então, veja que interessante aqui. Aqui eu tenho um osso, né? E eu tenho uma célula óssea, um osteoblasto. Então, veja que interessante. Essa célula óssea, ela tem um núcleo que vai estimular toda a produção de elementos para poder fixar o cálcio no osso. Então, a vitamina D, ela dá um estímulo à síntese, né, de osteocalcina. Então, veja só. Quando eu tenho uma deficiência de magnésio, eu não consigo ter um crescimento adequado dessa célula óssea, do osteoblasto. Então, eu preciso ter o magnésio normal para começar a ter esse desenvolvimento celular. E eu preciso da vitamina D boa para estimular a produção da osteocalcina. A osteocalcina vai ficar pronta ali para receber o cálcio, encaixar o cálcio nessa estrutura, né? Então, eu formo dentro do osteoblasto a pré-pró-osteocalcina, que vai virar uma pró-osteocalcina. E a partir daqui, se eu tiver a vitamina K, que é o desejado, né, eu formo a progla-osteocalcina. Se eu não tiver a vitamina K, eu formo a proglu-osteocalcina. Então, a ativa é o GLA, a inativa é GLU. Então, esta GLU, a gente chama de osteocalcina subcarboxilada. Ela não foi ativada. Vamos pensar na carboxilação como se fosse uma ativação. Então, eu tenho uma osteocalcina que não foi ativada. Então, ela não tem utilidade, ela vai para o sangue e é descartada, vai embora. Quando eu tenho a vitamina K, eu ativei, eu tenho a GLA, né? Então, eu tenho uma GLA-osteocalcina, que ela está carboxilada, ela está ativada. Então, ela vai lá para a matriz óssea e fica pronta para receber os sais de cálcio, tá? O que é importante a gente lembrar da vitamina K é que é muito fácil conseguir o que a gente precisa com a alimentação. As folhas, por si só, já trazem uma abundância de vitamina K. Então, não costuma ser necessário suplementar o indivíduo, né? Como muitas pessoas fazem. A não ser que o seu paciente tenha alguma restrição de consumo de folhas, enfim. Mas você pode olhar as tabelas nutricionais e verificar quanto de vitamina K eles contêm, tá? Bom, essa matriz óssea ela é formada por um cristal de hidroxiapatita. Então, olha só que interessante a estrutura. São 10 cálcios aqui, 6 fosfatos e o OH. Então, basicamente é cálcio com fósforo. E olha só que importante aqui, o excesso de magnésio, ele inibe a formação de cristais de hidroxiapatita. O magnésio ele compete com o cálcio e se liga ao fosfato, formando um sal insolúvel, ou seja, no lugar do cálcio entra o magnésio. E lembra, na bioquímica mudou a forma, mudou a função. A rigidez óssea, toda a estrutura óssea vai ficar alterada se eu colocar magnésio no lugar do cálcio. Então, não tem uma vantagem para a gente usar mais cálcio, mais magnésio do que deveria ser usado. E é importante colocar que eu não tenho a relação do magnésio na absorção do cálcio intestinal. O cálcio intestinal é absorvido de duas formas: ou entre os enterócitos, as células intestinais, que é uma absorção aí que é paracelular, como a gente chama, que não depende de vitamina D, e tem a absorção que vai pelo meio do enterócito, que essa absorção depende de receptor de vitamina D, que é a transcelular. Então, quanto mais vitamina D, mais eu otimizo a absorção transcelular. E sem ela é paracelular. Então, eu tenho uma absorção com e sem vitamina D. Tá? Então, eu somo. Mas o magnésio não entra aí. Então, quando se usa o cálcio junto com o magnésio na suplementação, é porque o cálcio tem um efeito mais obstipante como suplemento e o magnésio tem um efeito mais laxativo. Então, a junção desses dois elementos, ela é útil para otimizar
a questão intestinal, para não deixar a pessoa obstipada. É mais por conta disso, tá? Mas não tem uma relação direta com a absorção do cálcio, tá? Como muitas pessoas colocam. Então, lembra, na falta de magnésio, o meu osteoblasto não consegue ter um crescimento adequado, e, portanto, ele não vai fazer as suas funções aqui, e o excesso de magnésio vai competir com o cálcio ali, e eu vou ter uma piora dessa estrutura óssea por conta desse magnésio, tá? Bom, então essa é a visão clássica que a gente tem. O mais importante é que você saiba ali as fontes de cálcio para somar, para que o seu paciente chegue nos 1.000 miligramas. Se ele não chegar, você pode colocar um suplemento para ajudar nesse equilíbrio das fontes alimentares, tá? Eu vou deixar aqui abaixo um resuminho do nosso esquema da interação da vitamina D com o cálcio, que é bem importante para você otimizar o raciocínio clínico e poder aprender um pouco mais, né, sobre a avaliação metabólica do cálcio, que está totalmente integrado com a vitamina D.